Olá pessoal, eu sou a Karina Prestupa. Dentro aqui do meu canal eu tenho uma série falando sobre palhaçaria, psicanálise, uma outra série com cenas de palhaçaria, coisas difíceis de entender, e agora eu estou abrindo uma nova série que é para falar um pouquinho sobre relações tóxicas, que seja um espaço também para a gente refletir sobre esse assunto. Eu tenho percebido que esse assunto está muito em voga no setting analítico, na arte, e quero abrir um espaço aqui para a gente refletir, discutir, se provocar nesse aspecto também. Esse projeto ele é um pouquinho mais amplo do que apenas os vídeos aqui para o YouTube, mas ele engloba também uma peça de teatro chamada Cotidiano. É uma peça onde eu estarei como palhaça, é um solo, onde eu vou colocar em cena algumas situações que essa palhaça vai passar no dia a dia dela, e também alguns relatos de mulheres que sofreram abusos, principalmente abusos psicológicos, que muitas vezes está maquiado dentro das relações. Porque o abuso que gera uma agressão física, quando a agressão física vem, geralmente é porque já teve muito abuso psicológico antes. O abuso psicológico, muitas vezes é difícil da própria vítima perceber que ela está sofrendo, até porque é um abuso estrutural na nossa sociedade. E é disso também que eu quero falar. O quanto o capitalismo, o patriarcado favorece um tipo de abuso naturalizado contra o feminino, contra a mulher. E eu quero colocar essa reflexão, essa discussão aqui no espaço do meu canal, porque eu acho extremamente relevante, porque eu tenho também vivenciado situações desse tipo de abuso e tenho ouvido muitos depoimentos de outras mulheres e tenho também percebido nas supervisões de análise e no setting analítico situações geradas a partir dessa estrutura, dessa naturalização do abuso. Eu vou durante os vídeos abordar diversos tópicos. Cada vídeo a gente vai falar de um aspecto específico gerador desses abusos. Obviamente, eu estou falando de alguns abusos que acontecem, às vezes sem a gente perceber, e quando eu falo disso, eu também não estou me excluindo como já ter realizado abusos dentro das minhas relações, de forma alguma. Eu também quero assumir a minha parte nessa responsabilidade. E acho que todo mundo tem que estar atento a isso, porque muitas vezes você pode ser abusivo com um amigo, com um companheiro do trabalho, com o seu namorado, sua esposa, marido, seu companheiro, e não perceber que está sendo abusivo. Isso também pode acontecer. E existe aquele abuso que é feito e que a pessoa leva uma vantagem e questionada, muitas vezes ela tem uma reação reativa, diz que imagina, não é, e não reflete sobre a possibilidade de estar sendo abusivo. Aí, nesse caso, eu acho que a gente está falando de um abuso que já se mistura, sim, com um propósito de ser abusivo e talvez depois chegue até numa questão de mau caratismo, de perversão. Lembrando que muitas vezes quem é vítima de uma situação abusiva e não reflete sobre, não identifica, não busca esse conhecimento, acaba entrando em outros ciclos de abuso. Isso a gente vê bastante no setting analítico. Às vezes ela teve uma relação abusiva na família, ou ela vivenciou, experienciou uma relação abusiva com os pais. Ela mesma acaba tornando natural esse tipo de relação, e quando se casa ou quando tem um companheiro ou um relacionamento amoroso, acaba reproduzindo o mesmo ciclo que ela viveu em casa. E pensando nisso, é que eu acho fundamental a gente discutir esse assunto, a gente abordar essas questões, a gente falar sobre isso. A gente falar sobre isso aqui no vídeo, na peça de teatro, nas ruas,
tomando café com os amigos quando possível, não na pandemia, mas quando for possível, a gente falar sobre esse assunto. Se a estrutura abusiva ela foi naturalizada, vamos naturalizar também a discussão sobre ela. O primeiro tópico que eu quero abordar é uma frase que uma pessoa me disse e que eu tenho refletido muito sobre ela. Ela disse: não é possível frear um abusador. Penso que ela está falando do abusador aqui, que leva vantagem no abuso e que vai repetir esse ciclo com outras vítimas. Ela diz: não é possível frear um abusador, mas é possível aprender a identificá-lo e escolher estar perto ou estar longe dele. O abusador, em geral, quando eu digo abusador aqui, eu estou falando independente do gênero, abusador ou abusadora. Em geral, essa pessoa, ela não se responsabiliza pelas suas ações. Ela não se compromete, não se responsabiliza pelo mal que ela causou a alguém. Então, o que ela faz? Ela inverte o jogo e se vitimiza. Isso é cultural. Quando alguém fica doente, a gente acolhe. A mulher tem essa cultura de materno, né, de maternidade, que é acolher o mais frágil, que é acolher a criança, que é acolher o idoso, que é acolher a fragilidade. Isso é muito natural nosso. Então, o abusador, em geral, ele percebe essa tendência à maternagem e se vitimiza. E se coloca como coitado, como doente, e as mulheres, em geral, acolhem. Quero colocar aqui que sim, o acolhimento é natural. A gente não precisa deixar de ser materno. A grande questão está em quem se aproveita disso. E também para a gente aprender a identificar. Ok, estou acolhendo. O que é que está por trás dessa dor? Qual é a responsabilidade da pessoa dentro da própria coisa que ela está dizendo que é vítima? Tem uma frase do Freud que uma vez ele disse para uma paciente: mas qual é a sua responsabilidade dentro do próprio caos que você vive? Sim, pode ser que essa pessoa seja vítima, mas se ela for um abusador ou uma abusadora, talvez a vitimização seja uma estratégia e não uma ferida real. Essa é uma coisa para a gente prestar atenção e aprender a identificar nas relações, principalmente quando a gente conhece alguém. E estou colocando isso porque eu também sou uma pessoa muito maternal, muito acolhedora, e estou tendo que aprender e fazer escolhas onde eu realmente tenho que ser assim, acolhedora, maternal, e onde eu tenho que colocar limites. E esse é um exercício que está sendo bastante difícil, dolorido, mas que tem sido fundamental nos últimos anos. Coloquem nos comentários se já passaram por situações parecidas com essas, se vocês também têm dificuldades em dizer não, como eu tenho, né? Como eu tive muito mais do que eu tenho hoje, mas ainda tenho, para que eu possa criar mais vídeos e transformar, como sempre, esse espaço de rede social um espaço de reflexão, de discussões, de conversas e de engrandecimento para todos. Até o próximo vídeo da nova série Cotidiano Relações Tóxicas.